O culto se compõe de 3 elementos, que é o cântico, que são o cântico, a oração e a palavra ministrada. São 3 coisas. E o texto diz que para a alma crente que vem assistir o culto, somos nós, esse momento em que nós passamos juntos, louvando, orando e ouvindo a palavra, é como a porta do céu. E mais do que isso, neste momento, nós nos encontramos com Deus e nós nos preparamos para o encontro que teremos com Deus lá no céu. Porque lá no céu também haverá culto. Então vejam que o momento que nós passamos aqui é altamente transcendental, sublime, porque nós estamos na presença de Deus, nos encontrando com Ele e nos preparando para o encontro que teremos com Ele lá no céu. Então o culto não é algo banal, o culto é algo solene, importantíssimo. E esse texto que eu li se encontra no capítulo 55 do livro do volume 5, do livro Testemunhos para a Igreja. E o título desse capítulo é Comportamento na Casa de Deus. Os irmãos podem ler, é um capítulo inteiro. Um outro texto do mesmo capítulo diz o seguinte: a casa é o santuário da família, o aposento ou a floresta, o lugar mais recôndito para o culto individual. Mas a igreja é o santuário da congregação. Devem existir aí regulamentos quanto ao tempo, lugar e maneira de adorar. Irmãos, onde é o santuário da família? Em casa. Mas onde é o santuário da congregação? A igreja. A igreja é o santuário. Irmãos, no momento do culto, a igreja é o quê? Um santuário. Isso é impressionante, irmãos. Quando nós estamos aqui cultuando a Deus com os nossos irmãos, esse local se transforma em um santuário. E o corinho que nós cantamos todos os sábados diz assim: faz de mim um santuário. E eu também devo ser um santuário, mas esse local aqui é um santuário também. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não importa se o templo é confortável, se tem ar-condicionado como nós temos, se tem mídia como nós temos, se tem aparelhagem de som como nós temos. Hoje nós temos a mesa nova de som, que não está instalada ainda, mas ela chegou. Nós temos som. Mas não importa se tem som ou não, se tem mídia ou não. Porque essas coisas servem para dar qualidade técnica ao culto, mas não são essenciais à existência do culto. O culto existe sem som, sem mídia, sem ar-condicionado. O que é essencial no culto? A gente não pode perder isso de vista. O que é essencial no culto? A presença de Deus. E não apenas a presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares, mas a presença de Deus e o encontro do adorador com Deus. Porque o culto é um momento de encontro. É o momento em que Deus se encontra com a sua igreja. É o momento em que Deus se encontra com o seu povo. E quando Deus se faz presente, o local se torna santo. Esse local é santo quando Deus está aqui no culto. E quando nós estamos na presença de um Deus santo, 2 coisas são essenciais. 2. Em primeiro lugar, humildade. E em segundo lugar, reverência. A humildade é aquela disposição interna que você tem de receber algo que é superior a você. Você não opõe resistência. Você está com o coração esvaziado para receber algo que é muito maior do que você. E aqui nós recebemos a presença de Deus. Aqui nós recebemos as impressões do Espírito Santo. Isso é muito maior que nós. E o Espírito Santo só vem quando o coração está esvaziado pela humildade. Mas além da humildade, também temos que ter reverência. O próximo texto diz assim: a verdadeira reverência é inspirada pelo senso de
a verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo senso da sua infinita grandeza e a noção da sua presença. Eu quero parar um pouquinho aqui. Irmãos, qual é a razão, qual é o motivo para que nós sejamos reverentes na igreja? Duas coisas: o senso da grandeza de Deus e da sua presença. Então Deus é grande, eu sou pequeno, então eu sou humilde, eu me humilho diante de Deus. E o que mais? Ele está aqui. Deus é grande, mas Ele está aqui. Ele poderia não estar, Ele continuaria sendo Deus, mas Deus veio. E quando nós entendemos isso, isso nos provoca reverência. Com este senso do invisível, todo coração deve sentir-se profundamente impressionado. A ocasião e o lugar de oração são sagrados, porque Deus está ali. Irmãos, qual é o lugar de oração? Aqui, agora, esse é o lugar da oração. A ocasião e o lugar da oração são sagrados. Por que são sagrados? Por que são sagrados, irmão? Porque Deus está aqui. E ao ser a reverência manifestada em atitude e em comportamento, o sentimento que a inspira será aprofundado. Santo e tremendo é o seu nome, declara o salmista. Os anjos, quando pronunciam este nome, velam o rosto. Com que reverência, então, não devemos nós, que somos pecadores e caídos, tomá-lo em nossos lábios? Com que reverência não deveríamos tomar o nome de Deus em nossos lábios? Aliás, um dos mandamentos, o terceiro mandamento fala sobre isso: não pronunciarás o nome do teu Deus em vão. Certa vez Moisés se encontrou com Deus no deserto. Ou, aliás, eu vou inverter. Certa vez Deus se encontrou com Moisés no deserto. Não é diferente? É diferente, porque não foi Moisés que procurou a Deus. Foi Deus que procurou a Moisés. E o local não era uma igreja. Era um pedaço de terra no deserto. Mas Deus exigiu reverência. Gênesis 3, verso 5. O que Deus disse para Moisés. Vamos ao texto na tela. Os irmãos conhecem. Os irmãos conhecem. Mais um slide. Êxodo 3, 5. O que ele disse? Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vamos falar em voz alta? Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, o que significa tirar a sandália dos pés? Por que Deus pediu isso a Moisés? Era um ritual? Não era um ritual. Sabem por que Deus pediu aquilo? Porque naquele pedaço de terra, irmão, não era uma igreja, era um pedaço de terra, no deserto, Deus decidiu se manifestar a Moisés. E o lugar onde Deus se manifesta é santo. A presença de Deus santifica o lugar. E esse momento, esse lugar, não é adequado para gracejos, barulho, desordem, irreverência. Por isso Deus disse para Moisés: tira a sandália dos teus pés. Em outra ocasião, Deus se revelou a Jacó através de uma visão. Os irmãos conhecem a história. Jacó estava fugindo da casa dos seus pais e ele se deitou muito cansado. Ele tinha uma pedra como travesseiro e Deus se revelou a ele. E ele teve um sonho em que ele viu uma escada que ligava a terra ao céu. E ele entendeu que Deus estava ali. Então o que ele disse? Na verdade, o Senhor está neste
lugar, e eu não o sabia. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Aquele lugar era santo, era sagrado. E o nosso assunto hoje é reverência. Eu peço mais que ninguém converse na igreja. Hoje o assunto é reverência. Eu peço que os irmãos parem de conversar. Nós líderes conversamos também. Os líderes também conversam. Esse lugar aqui é santo. O nosso assunto hoje é reverência. Tira as sandálias dos teus pés. Irmãos, reverenciar a Deus é reconhecer que nós, seres caídos, temos uma posição inferior em relação a Deus. É reconhecer que Deus é o Criador, nós somos a criatura. É reconhecer que Deus é poderoso e é santo e que nós somos indignos. E quando nós reconhecemos isso, passamos a respeitar a Deus. Isso significa que nós respeitamos a presença de Deus no culto e o lugar que Ele escolheu para se encontrar conosco. Irmãos, qual foi o lugar que Deus escolheu para se encontrar conosco? Qual é o lugar que Deus escolhe para se encontrar conosco toda semana? É a igreja. Eu encontrei 2 textos semelhantes. É o único caso em que acontece na Bíblia. 2 textos absolutamente idênticos. Todas as palavras são iguais. É o único caso em que isso acontece. Levítico 19:30. Diz assim: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Mas esse texto é tão importante que ele foi repetido em Levítico 26:2. Vamos ler o texto? Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. É o mesmo texto, em lugares diferentes. O texto diz assim: reverenciareis o meu santuário. A igreja é um santuário. E Deus disse: guardem o sábado e reverenciem a igreja. A inspiração diz assim: a humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Em nome de Jesus, podemos ir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximar-nos dele com uma ousada presunção, ou uma ousadia presunçosa, como se ele estivesse no mesmo nível que nós, outros. Aos que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, que habita na luz inacessível, como se dirigissem a um igual ou mesmo inferior, tais devem lembrar-se de que se acham à vista daquele a quem serafins adoram, perante quem os anjos velam o rosto. Deus deve ser grandemente reverenciado. Todos os que em verdade se compenetram da sua presença prostrar-se-ão com humildade perante Ele. Irmãos, nós estamos na presença de Deus. E quando entendemos isso, nós nos prostramos diante dEle. Irmãos, Deus dá a nós o privilégio de buscá-lo com confiança. É o que diz a Bíblia, por exemplo, em Hebreus 4,16 diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça para que achemos socorro em tempo oportuno. Então nós podemos nos aproximar de Deus com confiança. Irmãos, nós podemos conversar com Deus como com um amigo? Podemos. A oração é o abrir o coração a Deus como um amigo, mas nós não podemos nos dirigir a Deus como se Ele estivesse no mesmo nível que nós. Ele não está. Ele não está no mesmo nível que nós. A Bíblia diz em Abacuques 2:20. Vamos falar todos juntos? Mas o Senhor está, toda a igreja junta, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra.
Quando nós estamos na igreja, irmão, nós temos um propósito principal. O propósito principal é nós aprendermos de Deus. Mas nós não aprendemos de Deus só com a pregação, não. Nós aprendemos com a lição, aprendemos com os louvores. Mas existe uma característica do culto ao Deus verdadeiro. No culto ao Deus verdadeiro, Deus fala e nós ouvimos. Por isso, o salmista disse no Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Abacuque disse, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E a inspiração diz o seguinte, a grande necessidade de reverência nos jovens deste século. Fico alarmada ao ver as crianças e jovens de pais religiosos tão descuidados quanto à ordem e à compostura que devem ser observadas na casa de Deus. Enquanto os servos de Deus estão apresentando ao povo as palavras da vida, alguns estão lendo, outros cochichando e rindo. Seus olhos estão pecando ao desviarem a atenção dos que os cercam. Caso se permita que tal hábito não seja reprimido, ele crescerá e influenciará outros. Irmãos, nós temos sido irreverentes, temos sido desrespeitosos com o nosso Deus. Nós conversamos durante o culto, nós caminhamos demais no templo, para lá e para cá. Nós ficamos em pé na frente dos outros, atrapalhando a visão e a concentração dos irmãos e dos visitantes na pregação. Nós desconcentramos o pregador com as nossas conversas. E, principalmente, nós perdemos a bênção que Deus quer derramar através da sua palavra. Às vezes, irmãos, a nossa igreja parece uma feira. É um andando para lá, outro andando para cá, a gente conversando de um lado para o outro. Quem é desonrado, irmãos? Deus. Deus é desonrado. Ninguém tem o direito de ser reverente na casa de Deus. Nem mesmo nós, líderes. Nós não temos esse direito. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos atrapalhando a obra do Espírito Santo. Porque enquanto o culto está acontecendo, o Espírito Santo faz uma obra nos corações. E muitas vezes, pela nossa falta de reverência, nós distraímos as pessoas. Nós nos distraímos a nós mesmos e atrapalhamos a obra do Espírito Santo. Vamos ver o que Deus fala conosco através da inspiração. Caso se observe ordem na Assembleia dos Santos, a verdade produzirá melhor efeito sobre todos os ouvintes. Será incentivada a tão necessária solenidade e haverá, na verdade, um poder para mover as profundezas da alma, não recaindo sobre os ouvintes um estupor letal. Caso nós tenhamos reverência, qual será o efeito? O efeito será muito maior. Irmãos, nós recebemos bênçãos aqui na igreja, mas se nós fôssemos reverentes, nós receberíamos mais bênçãos, o efeito seria muito maior. O poder do Espírito Santo se manifestaria com mais força em nosso meio. E eu achei interessante essa expressão que diz que os ouvintes recaem em um estupor letal. Essa palavra estupor não é muito conhecida. E eu fiquei impressionado com essa expressão. O que é um estupor? E eu fui procurar no dicionário, e estupor é o seguinte, é um estado de inconsciência profunda, ou falta de resposta, ou insensibilidade, na qual a pessoa parece adormecida. Fiquei muito impressionado, irmãos. Porque o texto fala que muitas vezes, pela falta de ordem na igreja, nós caímos em um estupor. Ou seja, nós ficamos praticamente adormecidos, insensíveis, como se estivéssemos em uma inconsciência profunda. Então, o momento do culto é o momento que nós estamos
desfrutando do encontro com Deus, estamos desfrutando do louvor, estamos colocando o nosso coração, as nossas emoções para o encontro com Deus. O próprio Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu sentimento. Esse é o primeiro mandamento. É o que Cristo disse em Mateus 22:36. Esse é o primeiro mandamento. E quando nós estamos em desordem na igreja, nós não estamos manifestando o nosso amor a Deus com todo o nosso ser. Nós estamos distraídos. E às vezes estamos assim na igreja, insensíveis, adormecidos, irreverentes, e não recebemos as bênçãos do culto. É possível que você venha à igreja, assista ao culto inteiro, mas não receba as bênçãos do culto. É possível, isso pode acontecer, inclusive conosco líderes. E conosco é ainda um pouquinho mais perigoso, porque a gente tem tanta coisa para resolver durante o culto, a gente não recebe a bênção do culto, porque a gente está resolvendo coisas. Mas quando você é irreverente, aí você está atrapalhando os outros, é pior. A inspiração diz assim: as coisas sagradas e preciosas, destinadas a prender-nos a Deus, estão quase perdendo sua influência sobre o nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. E aqui eu quero parar um pouquinho. Sabem por quê, irmãos? Porque tudo que a gente faz com regularidade normalmente se transforma em uma rotina, não é isso? E a rotina é algo comum. Eu tenho uma rotina. Todo dia eu acordo de manhã, levo os meus filhos na escola, vou na academia, todos os dias. E agora, com muito prazer, eu estou indo com a minha mãe. Todos os dias. Ela vai comigo lá. Faz a hidroginástica dela, está muito feliz. Isso é uma rotina. E nós temos a rotina de vir à igreja assistir o culto. Só que nós lemos aqui que as coisas sagradas não são rebaixadas ao nível das coisas comuns. Irmão, nós estamos na igreja no sábado, não pode ser uma rotina, porque no sábado nós estamos encontrando a Deus. É diferente, é uma experiência diferente, é uma emoção diferente, é uma palavra diferente. As pessoas são as mesmas, mas nós estamos tendo algo diferente. Aqui na igreja eu sinto isso, aqui nunca é rotina. Aqui é diferente. Aqui é uma sensação diferente, é uma emoção diferente a cada sábado. Às vezes, quando a igreja está cheia, é diferente. Quando a igreja está mais vazia, é diferente também. Deus sempre tem algo novo. A palavra de Deus se renova. Agora, quando aqui se transforma numa rotina, vamos continuar o texto. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontrava com Deus, em serviço santo, quase deixou de existir completamente. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando-o acima de tudo que é terreno. Esse momento de encontro com Deus, ele está acima do que é terreno. É o momento em que nós recarregamos as baterias espirituais. E eu convido você que está envolvido em um departamento da igreja, irmãos, quantas vezes eu passei cultos inteiros fazendo a programação, totalmente alheio, mas eu perdi. Eu perdi, irmãos. Eu perdi a bênção do culto. Deus estar ali sentado, desfrutando da presença de Deus, desfrutando da palavra, louvando a Deus com a minha voz. Eu perdi isso. E eu não quero perder mais. E eu convido os irmãos a não perderem isso também. É o momento em que nós nos encontramos com Deus. Isso está acima do terreno. E se você trabalha com um departamento da igreja, se você tem uma tarefa na igreja, deixe isso para depois, ou faça antes. Não faça durante o culto. Porque o culto é especial. O culto não é algo comum. O culto é sublime. E nós estamos precisando, irmãos, de uma reforma urgente na igreja de Cascadura. Não é a reforma do piso, não é a reforma do teto, não é a reforma do banheiro, não é a reforma da cozinha. Irmãos, é a reforma de quê?
A gente precisa de reforma em que aqui na igreja? Precisamos de uma reforma na nossa reverência. A gente precisa de uma reforma aqui. Na nossa forma de se comportar na casa de Deus. Irmão, nós precisamos temer a Deus. Vocês sabem que a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 é o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória. E tem um texto muito interessante, algumas pessoas confundem. Vamos ler o texto, Salmo 111, verso 10. Diz assim, aliás, vamos falar juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, temor nesse contexto significa o quê? Reverência. Temor aqui não é medo. A palavra para temor no hebraico, em relação a medo, é diferente. A palavra para reverência é outra palavra. Então, temer a Deus aqui significa ter reverência por Deus. Então, diz, a reverência por Deus é o princípio da sabedoria. Irmãos, reverência não é só ficar calado, não. Reverência é você colocar todo o seu ser a serviço do Senhor quando Ele fala com você. Quando é que Ele fala comigo? No culto. Quando Ele fala com você? No culto. É claro que não é só o culto da igreja, é o culto em casa, é o culto na praça, é o culto no visitante, mas Deus fala comigo através do culto. Irmãos, esse é o momento mais importante da igreja. É mais importante do que o trabalho de qualquer departamento da igreja. É o momento em que Deus fala conosco. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esses versos nos ajudam a entender, né? Que a ideia de temor não é ter medo, não é isso. É ter respeito. Você não tem medo de Deus como você teria medo de uma cobra venenosa? Não, não. Ao contrário, você respeita a Deus pelo que Ele é. Deus não quer que tenhamos medo dEle. Ele quer apenas que nós o respeitemos, que nós o honremos com o nosso comportamento, especialmente na casa de Deus. E eu parto agora para a conclusão. Irmãos, como cristãos, nós somos muito privilegiados por ter esse privilégio de desenvolver uma relação íntima e pessoal com Deus. E quando nós interagimos com Deus no nível pessoal, temos que estar completamente conscientes de que essa relação é extraordinária. É uma relação fantástica. E nós nunca devemos perder de vista a glória de Deus, né? E o respeito, a reverência a que Ele tem direito. Onde quer que nós nos relacionemos com Deus, não é apenas na igreja. Esse momento é de reverência. O momento da oração é de reverência. O momento em que nós dedicamos a falar a palavra, ou a orar, ou a cantar a Deus, é de reverência. E eu faço um apelo solene à igreja de Cascadura. É um apelo a cada um de nós. Que cada um de nós, ao vir para cá, neste local, em todos os cultos, sábados, domingos, quartas-feiras, Deus tem uma bênção em cada culto. Sabiam? Deus tem uma bênção para cada culto. Ou então um culto à tarde, um culto de sexta-noite, numa conferência. Todos os momentos em que você estiver aqui na igreja para o culto, tenha em mente que Deus está aqui e que Ele merece o nosso respeito e a nossa reverência. Que essa verdade possa nos impressionar e provocar uma mudança no nosso comportamento na casa de Deus. Amém.